possível, né? E aí você vai. É uma garantia a mais, né? Para não vir um espírito mistificador ali se passando pelo familiar, enfim, né? Aí diz, a Ana pergunta também, e a criação da sociedade espírita por Kardec? Tinha qual objetivo? Isso é uma pergunta interessante, porque o objetivo nosso não é recriar a sociedade parisiense. Embora a sociedade parisiense possa ter algum servir de modelo em alguns aspectos, você tem outros modelos na revista espírita, na obra de Kardec, e da época de grupos mais formais ou grupos particulares familiares. Né? Tem lá o lar de uma família espírita. Mas por que eu digo que nosso objetivo não é recriar a sociedade parisiense? Porque o objetivo da sociedade parisiense era fazer a ciência espírita. Né? E a ciência espírita já foi feita. Né? O que a gente faz não é tentar, com os grupos particulares, não é tentar criar novos princípios. É aplicar esses princípios em estudos de caso, evocação dos familiares, para os nossos dilemas morais da vida pessoal, né? Não é diferente do objetivo de Kardec, né? Que, que encarnou com essa missão de criar a ciência espírita, né? Os grupos particulares de hoje que eu conheço, o objetivo não é esse, é aplicar os princípios. É isso. Será que tem mais alguma pergunta, algum comentário, Eric? Tô vendo aqui o Luciano fala, na própria obra de Kardec há informações que os espíritos gostam de se comunicar. Exatamente. É natural, né? O familiar, ele quer falar com, com o familiar que ficou aqui, né? De maneira mais ostensiva. Isso é completamente natural e compreensível, né? Se Deus não, se Deus não permitisse, seria até uma crueldade, né? Se Deus impedisse esse contato, né? Então, até pelos atributos de Deus, a gente entende que isso seria permitido. Aqui o Alex fala, sim, sim, por isso eu falei, o movimento espírita interpreta dessa forma apenas, é lamentável. O movimento espírita, infelizmente, adotou isso com a obra do André Luiz e também do Emmanuel, né, no Consolador, que o do Consolador, Emmanuel proíbe a evocação, né? E o André Luiz também. Então, infelizmente, ah, e o Emmanuel usa aquele argumento de que Kardec era missionário, né? Mas não faz sentido nenhum isso, por quê? Porque Kardec não era só Kardec que praticava na época, né? E Kardec não escreveria um capítulo, o capítulo 25 do livro dos médiuns, só para ele mesmo, né? Não faria sentido nenhum, né? Então o argumento do Emmanuel ali é tosquíssimo, né? De que Kardec era. Então por que Kardec escreveu um capítulo sobre a evocação? Ele escreveu para ele mesmo, né? Não faz sentido nenhum, né? É um argumento completamente descabido ali do Emmanuel, né? Que mostra que ele não era superior a coisa nenhuma. Sim, com certeza. Não faz sentido nenhum. Se fosse só para ele, ele escreveria e deixava na gaveta dele, né? Não publicaria num livro. O nome do livro é O Livro dos Médiuns ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. O que é um guia? Um guia, você pega instruções que alguém criou e você aplica, você reproduz, você repete aquilo. Isso é um guia, né? Então, é o guia para o médium e para o evocador. Os dois trabalharem em conjunto para praticar a mediunidade. Kardec deixa isso muito claro. Não tem como
dar uma interpretação diferente dessa. É só mesmo a má fé ou ignorância ou algo do tipo que vai entender de maneira diferente, né? Só para complementar, o André Luiz também proíbe a evocação no livro A Conduta Espírita, né? E eu diria que é muito grave o que ele afirma lá, porque ele diz que as pessoas não devem evocar, devem se omitir de evocar entidades e devem aceitar sem exigência os ditames da esfera superior. Aceitar sem exigência os ditames da esfera superior. É o que defende o André Luiz nessa obra Conduta Espírita. O que é lamentável, né? É lamentável porque vai completamente contra o que Kardec recomendava. Primeiro, a evocação, sim, de espíritos, e também a análise rigorosa, crítica, lógica, racional de toda e qualquer comunicação. Não se deve aceitar sem exigência os ditames de qualquer espírito que seja. A gente precisa avaliar, fazer o exame de cada palavra, cada frase de qualquer espírito, não importa qual seja o seu grau de elevação, né? Então realmente muito triste uma comunicação de um espírito como esse e que acabou se tornando a cultura do movimento espírita, né? Às vezes as pessoas não evocam, não praticam a mediunidade, elas nem sabem que o André Luiz e o Emmanuel falaram isso. Mas é a cultura que se criou dentro do movimento espírita. A pessoa entra no centro espírita, é assim que é feito, ou é assim que não é feito, né? A ausência dessa prática. E aí a pessoa simplesmente acha que esse é o correto. Ela nem sabe de onde veio isso, né? Mas a gente sabe muito bem de onde veio. Exato, exatamente. Enfim, uma postura lamentável realmente é uma postura de um espírito que não quer concorrência, né? Que é só ele ser ouvido, né? Para não evocar outros. Enfim, o que desculpe, mas acaba sendo uma postura de mistificação, né? Alex pergunta: muitos atribuem a Kardec como espírito evoluído, como combater esta tese? Espírito evoluído é relativo, né? O que a gente tem da obra de Kardec, e que o próprio Corre Massi, né, argumenta, é o fato do primeiro, o anjo da guarda do Kardec, né, era o espírito da verdade, que é um espírito puro. Então, com base nisso, o Corre argumenta que Kardec teria que ser um espírito superior, né? Superior falou da segunda ordem da escala espírita da classe dos superiores, né? E também a forma como os próprios espíritos se dirigiam a Kardec, né? Você tem espíritos ali superiores na obra de Kardec que, se comunicando, se dirigem a Kardec de forma com reverência, né? E então, na obra do Kardec, no livro dos Espíritos, Kardec tem duas definições de missão. Tem a missão no sentido lato e no sentido estrito. No sentido lato, missão seria qualquer trabalho útil, né? No sentido estrito, seriam esses espíritos que causam um progresso rápido em áreas importantes e tem uma certa evolução. Então, nesse sentido, Kardec seria missionário, né? Recomendo que você veja lá as questões do Livro dos Espíritos que fala de missão, para entender melhor o sentido de missão na obra de Kardec. E, aliás, o próprio Kardec, ele criticava espíritos superiores, né? Tem textos de Kardec analisando, corrigindo o texto de espíritos superiores. Então,
ah,